O Brasil está entre os países menos competitivos do mundo. Ocupa a posição de número 56 numa lista de 63 países avaliados pelo desempenho da economia, infraestrutura, eficiências de governo e de empresas. Esse levantamento faz parte do anuário do Instituto Internacional para Desenvolvimento de Gestão da Suíça, em parceria com a Fundação Dom Cabral. Um outro estudo de competitividade, esse elaborado pelo Fórum Econômico Mundial, traz outra constatação preocupante. O brasileiro é quem menos confia em suas representações políticas. Está em último lugar entre os 127 países avaliados. E a pergunta que eu lanço é: o que cada um de nós pode fazer para que essa realidade comece a mudar? Eu e as minhas colegas Lia Bock, Thaís Herédia e Rita Vutti damos boas-vindas ao CNN Nosso Mundo. Já na abertura trouxemos dados que mostram como a desconfiança e o baixo desempenho do nosso legislativo colocam em dúvida a nossa capacidade de superar crises e atrair investimentos. É por isso que lançamos a provocação de hoje. De que forma podemos contribuir com a política? Quem nos ajuda nesta tarefa hoje é um convidado que fez sua carreira no mercado financeiro. Mas é na educação o seu grande trunfo para tentar botar o Brasil nos trilhos. Há 5 anos, ele fundou o Renova Brasil, uma iniciativa pioneira para capacitar novas lideranças para a política. Uma história de sucesso que também faz parte de um livro recém-lançado. No CNN Nosso Mundo, empreendedor Eduardo Mufarrege. Edu, seja muito bem-vindo ao CNN Nosso Mundo. Eu que agradeço, Luciana, Rita, Thaís, Lia. É um grande prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite e espero que a gente tenha um bom bate-papo. Será um bom bate-papo, como sempre. Edu, eu já começo falando que o brasileiro está infeliz. Recentemente, a Fundação Getúlio Vargas lançou um índice que mostra a infelicidade do brasileiro. Nós estamos muito infelizes, acho que o índice está pior dos últimos 15 anos. É desemprego, miséria, fome. Associado a isso, a descrença política que nós já trouxemos aqui no início. Eu te pergunto, você que estuda isso, trabalha com isso, nós conseguiremos achar uma pessoa capaz de unir esse país tão polarizado? A gente tem esperança nesse momento político também? Eu gostaria de ter a sua avaliação logo no início. Eu sei que não são perguntas fáceis, mas vou te dar esse tempinho para você responder para a gente. É importante a gente entender que as soluções, para o problema brasileiro, principalmente no que tem relação à falta de diálogo, polaridade, a união do Brasil em determinadas pautas, ela não depende única e exclusivamente de um indivíduo, ou um personagem. Eu acho que essa deveria ser uma coalizão da sociedade como um todo. Eu acho que grande parte da população brasileira hoje, até por essa situação que você trouxe, que é muito triste, de você ver esse nível de desalento, de descrença com o país, uma grande parte da população ela quer soluções. Eu acho que essas soluções deveriam partir de uma coalizão, de um pensamento coletivo da sociedade de qual é o país que nós queremos. E, infelizmente, hoje, por um déficit de liderança, por um déficit de capacidade de articulação, o nosso país está sem projeto. Eventualmente, a gente pode ter alguém que seja o porta-voz de um projeto, mas um projeto não está ligado única e exclusivamente a um indivíduo. Mas, para colocar um pouco de alento aqui na nossa reflexão, eu tenho bastante fé que, dentro desse processo, que eu acho que a gente está batendo ali no fundo do poço, e muitas vezes a gente está imaginando se tem um alçapão lá no fundo do poço que nos leva mais para baixo, eu acho que a gente está começando a criar caminhos de convergência. A gente está começando a entender que a gente tem um real problema de governança no país, que a gente tem um problema efetivo onde as soluções não estão sendo trazidas para a população. E isso, de uma certa forma, gera esse cenário profundo de insatisfação, mas, ao mesmo tempo, eu acho que a ficha está caindo. E, na medida em que essa ficha cai e as pessoas começam a se mobilizar, eu acredito, sim, que a gente consegue produzir respostas. Do meu lado, eu tenho trabalhado nessa linha para tentar ajudar a produzir, junto com outros agentes, um pouco desses encaminhamentos. Já que você trouxe as palavras coalizão nesse momento e convergência, você acredita nessa terceira via? Olha, eu acho que
o brasileiro, né, quando for convidado à eleição, ao exercício do voto em 2022, né, que é um dever cívico de todos nós, ele vai estar procurando alternativas, eu não tenho nenhuma dúvida. Eu acho que o debate eleitoral atual, né, ele é, de uma certa forma, muito antecipado, né, e a gente está tentando antecipar um fato que só pode ocorrer por questões regulatórias, né, o ano que vem. E eu acho que quando a cabeça da população, né, parar para refletir entre as alternativas que estão sendo colocadas, a reflexão que vai surgir é que nenhuma das alternativas, pelo menos as que estão postas, né, dentro dos lados de polarização ou, enfim, dos antigos presidentes com o presidente atual, eu acho que o cenário que vai se apontar é que a gente tem hoje um projeto que não deu certo com outro projeto que não está dando certo. Eu acredito muito que o brasileiro vai conseguir colocar essa reflexão e vai buscar uma alternativa. A realidade é que a gente precisa ter a capacidade de articular e produzir essa alternativa. E eu estou vendo isso, pelo menos no mundo político, acompanhando aí pela imprensa e acompanhando um pouco através de diálogo com outras pessoas, de que esse caminho está sendo construído e está sendo construído dentro do tempo adequado. Lia Bock. Oi, Eduardo. Acontece que nesse contexto, né, a gente tem um caminhar político que leva as pessoas para um pensamento que já vinha acontecendo, que é aquele de nenhum político presta, todos os partidos são corruptos e, inclusive, a gente teve uma abstenção recorde, né, na última eleição. Agora, esse pensamento é muito perigoso, né? Eu queria que você falasse um pouco onde esse tipo de pensamento pode nos levar, se é que já não está nos levando, né? E como a gente contorna isso, porque somos um país que vive de partidos e de políticos, né? Perfeito, Lia. Eu acho que na medida em que a gente repete, né, essa realidade, ou, né, ou a gente tenta impor essa realidade, sem saber a gente vai cavando um buraco, né, para todos nós, né? Não tem sociedade no mundo desenvolvida que tenha uma classe política completamente desacreditada. E é fundamental que haja um exercício da sociedade brasileira de fazer com que a política seja um lugar de gente honesta, de gente competente, de gente preparada. E para que isso ocorra, eu acho que a gente tem que mudar a nossa forma, né, de enxergar essa realidade e, ao invés da gente estigmatizar a participação política, por exemplo, e dizer que esse ambiente é um ambiente completamente deturpado, a gente tem que ir no sentido oposto. Como é que a gente incentiva a participação política? Como é que a gente faz com que mais pessoas, né, deixem as suas carreiras ou as suas outras oportunidades para poderem servir a sociedade e participar da política? Eu acho que essa é um pouco da missão que a gente tem que produzir, porque ficar repetindo que a política é lugar de gente ruim, é lugar de gente ruim, a política não presta, eu acho que só acentua o problema, não ajuda a gente a resolver essa realidade. Mas, para isso, acho que é importante que também a gente valorize e reconheça aquelas pessoas boas que estão participando da política e que estão cumprindo um bom trabalho, porque, a partir de bons exemplos, esses bons casos ajudam a iluminar o caminho e fazer com que mais pessoas queiram participar. Thaís Heredia. Estou achando o Edu muito otimista. Edu, me chamou a atenção a gente ainda recorrer a um ex-presidente da República que tem 90 anos de idade para tentar traçar um pouco o rumo da política brasileira. Quer dizer, o Fernando Henrique Cardoso, que deixou a presidência da República há quase 20 anos, tem 90 anos de idade, continua sendo uma fonte não é de informação, mas de análise e de farol para frente, né? Ao mesmo tempo, temos uma renovação que aconteceu no Congresso Nacional, em que, sim, trouxe pessoas importantes, bacanas, inclusive gente que passou pelo teu programa, mas tem deputado que foi preso e, quando foi preso de novo, estava pulando o muro do fundo da casa, entende? Então, eu consigo compreender, mais do que essa infelicidade, uma certa impotência de lidar com um país em que, para olhar para frente, depende de quem tem 90 anos e já saiu do poder há mais de 20, né? E para olhar para o presente e fazer escolhas agora, temos esse tipo de caso, como eu citei aqui. Thaís, eu acho que o Brasil inteiro consegue reconhecer que a gente tem um déficit de liderança, né? E, essencialmente, esse déficit de liderança se constituiu porque não se investiu, né, na formação de quadros para a política, na
formação de quadros para participarem da vida pública, né? O Brasil teve um regime militar de mais de 20 anos, isso neutralizou a participação da sociedade na política, e quando o regime militar deixou de existir, foram aqueles agentes, né, aqueles indivíduos que durante o regime militar estavam fora da política que ocuparam esse espaço, né, que voltaram a ocupar esse espaço. E a realidade é que, durante anos, o Brasil não se preparou, né, para essa formação de lideranças, para que pudessem lidar com os desafios contemporâneos. E o seu ponto é muito consistente, porque o Fernando Henrique é uma voz de lucidez, tendo 90 anos. Né? Tem muita gente que pode concordar ou não, mas ele consegue trazer uma visão, na minha opinião, muitas vezes com clareza, com contundência, que muita gente muito mais nova não consegue. Então, essa questão, né, de como a gente prepara e como a gente qualifica cargos, né, porque não adianta simplesmente você trocar os personagens. Né? Se você trocar os personagens e as práticas permanecerem as mesmas, a mudança não acontece. Aliás, acho que até você tem uma perda, né, porque você interrompe um processo e você anda para trás. Então, acho que a questão de qualificação e competência é muito importante. Só que esse é um processo que é muito difícil de você ter um controle do resultado, porque no final ele depende de uma questão que é essencial, que é o voto. E o voto é, enfim, obrigação, né, e é um direito de escolha do eleitor, faz com que ele opte essencialmente pelo que ele quiser. E aí a gente volta um pouco na causa raiz, né, de uma parte dos problemas da política brasileira, que é, em grande parte, o nível de pouca profundidade educacional da população, que faz com que, muitas vezes, essas escolhas sejam não com a potência, né, ou com a capacidade desejada que a gente gostaria de ver. Mas isso é um processo longo, né? E eu acho que quem imagina que a política brasileira vai melhorar em um ciclo eleitoral ou 2 ciclos eleitorais, está muito equivocado. É um processo longo, até porque muito pouco foi feito nesse campo. Mas eu entendo que já existe hoje uma percepção por parte do eleitorado brasileiro, não por todo eleitorado, de que a gente tem que buscar melhores opções, a gente tem que buscar mais gente preparada, a gente tem que buscar gente que esteja na política por missão e por propósito e não por conveniência ou por negócio. E eu acho que esse processo começa a ganhar relevância, mas ele ainda não é o processo dominante. Então, eu sou muito otimista porque eu vejo isso acontecendo no dia a dia. E sim, dentro do que é a renovação política, vai vir de tudo. Vai vir o aventureiro, vai vir aquele que se vestiu de uma coisa, mas que na verdade é outra coisa, mas também vai vir muita gente boa, nova, como a gente tem visto. Eu acho que o que a gente tem que fazer é com que esse processo só acelere, que ele não ande para trás, porque na medida em que esse tipo de perfil e esse tipo de competência, quer dizer, a boa competência, vai ganhando relevância, isso ajuda a política como um todo elevar de barra e de qualidade. Rita Vu. Oi, Eduardo. Bom, se a internet ela tem se revelado como uma boa ferramenta, né, de participação direta, ela também, né, tem se mostrado como uma arma perigosa para a política, né, principalmente quando a gente vê a problemática da fake news e de toda a manipulação de informações que a gente tem, que vem sendo discutida aí nesses últimos tempos. Eu queria saber de você como pensar estratégias para a formação crítica capaz de combater a manipulação da informação com fins políticos. Rita, eu acho que a tecnologia, obviamente, se bem utilizada, né, dentro do contexto político eleitoral, ela pode ser uma excepcional ferramenta para o eleitor. Vou dar um exemplo. Nas eleições de 2018, eu tive a oportunidade de participar de um projeto junto com muitas outras pessoas que se chamava Tem Meu Voto, que foi a primeira ferramenta de matching eleitoral para ajudar o eleitor através de uma resposta de questionários, a identificar políticos que tenham a mesma afinidade de pensamento, a mesma afinidade de opinião, para que ele pudesse, ao final desse questionário, que era um questionário razoavelmente curto, menos de 10 perguntas, ele dar um match com candidatos que tinham uma afinidade de pensamento. Isso, se a gente pensar em relação
a forma como as pessoas escolhiam candidatos 10, 15 anos atrás é uma evolução radical. Antigamente as pessoas votavam no santinho ou ligavam para um familiar para perguntar em quem que eu deveria votar, como é que eu posso escolher. Então acho que a tecnologia, para esse tipo de aplicação, quer dizer, tecnologia cívica, pode ser um grande alavancador da melhoria da qualidade democrática do Brasil. Da mesma forma, né, que a disseminação de notícias, né, equivocadas, né, ou de meias verdades, também pode causar prejuízos enormes. E aí acho que a grande forma, né, de você conseguir, de uma certa forma, filtrar isso é na questão de fontes, né? Quais são as fontes que você acredita ou não, né? Qual é o tipo de informação que te traz um mínimo de credibilidade ou não? E a realidade é que hoje, infelizmente, até acho que o brasileiro é um consumidor, né, de mídia de notícias, é um consumidor pequeno de mídia de notícias, ele acaba tendo até uma certa dificuldade em diferenciar o que é um veículo de mídia com jornalismo sério, que consegue ter desde colunas de opinião até, enfim, um jornalismo bem feito, de um portal qualquer que se coloca da mesma forma. Então, acho que essa é a grande dicotomia que a gente vai ter que lidar e trabalhar, que no final é em quem você confia, né? Em quem você confia. E como é que você coloca a luz, né, em determinadas temáticas que são importantes, porque no final o exercício da mídia, da informação e o livre acesso à informação é parte essencial da democracia. Ô, Edu, eu queria falar um pouquinho do Renova Brasil. Eu estou aqui com o teu livro agora, falo um pouquinho da tua jornada, inclusive, com ele. Lendo, a gente vê muita esperança num outro movimento político. A gente viveu muitas críticas à chamada velha política e muita esperança na nova política. O que a gente vê na prática hoje é tudo muito misturado. A velha política ainda dominando, que as pessoas classificam como velha política. A gente vê ainda a disseminação de fake news à torto e adoidado, como se diz por aí. E aí eu te pergunto, o Renova Brasil, você ainda tem as mesmas expectativas e esperanças do início? Você acredita que é um programa duradouro? Você acredita na nova política? Eu acredito muito, Luciana, na boa política e acho que, como eu coloquei, a questão mais importante não são apenas os novos personagens, mas novas práticas, né? Transparência, prestação de contas, coerência, trabalho duro, né? Porque eu acho que assim, um político é uma coisa que a gente fala muito pouco, mas um político que se dedica, que está no dia a dia do exercício da sua função, normalmente alguém que tem, enfim, uma demanda de trabalho enorme, porque, enfim, a política envolve muito esforço, articulação, relacionamento, visita à base, visita aos eleitores. Então, acho que essa é a primeira coisa que eu acho que é importante a gente privilegiar, quer dizer, a boa política ela é essencial. E eu tenho muita confiança, eu acho que esse é um processo que começou e ele não vai terminar, porque os hábitos, né, tem aquela frase em inglês, né, de que os old habits die hard, né, que os hábitos demoram a morrer, e o que a gente está vivendo aqui, na verdade, eu acho que é uma transição de hábitos, né, transição de práticas, que é um pouco do que a população brasileira tem dito, né, e tem passado um pouco dessa mensagem nas urnas, e não vai ser diferente em 2022, que ela tem a expectativa de novas práticas e hábitos. E eu acho que esse é um ponto super importante e que a gente está muito no começo. Na medida em que você começa a ter no Congresso brasileiro mais pessoas com um pensamento alinhado, e não é um pensamento ideológico, tá? É um pensamento de ética, é um pensamento de servir, é um pensamento de cumprir uma determinada missão perante a sociedade, perante os eleitores, isso vai fazer com que a mudança, né, de comportamento do Congresso, de fato, se acelere. O problema é que, enquanto esses grupos são ainda minorias, né, e tem, infelizmente, aquela frase do Ulisses Guimarães, que foi dita bem no comecinho da década de 90, né, se você... Quando ele foi questionado sobre a qualidade do Congresso, ele falou, se você não gosta dessa legislatura, espera a próxima, que vai ser pior, e o brasileiro, de repente, se conformou com isso, e o que a gente viu foi uma deterioração profunda. Eu acho que agora a gente está num momento de recuperação. Então, eu tenho muita fé e expectativa de que esse processo seja contínuo até o momento que o Renova não precise mais existir.
E esse vai ser o grande, acho que o grande final, porque na medida em que a política brasileira se qualificou, que as instituições de formação política, inclusive as fundações partidárias, estão funcionando perfeitamente, eu acho que a gente vai ver que o sistema já se autopurificou. Vai, Lia. A Mayra Pinheiro, secretária do Ministério da Saúde, conhecida também como Capitã Cloroquina, fez Renova, né? A gente sabe que a escola prega, tem uma premissa de formar políticos que tenham a ciência, que se orientem por dados, né? Que tem muito essa pegada. Mas a Mayra defendeu medicamentos sem comprovação científica, imunidade de rebanho, criticou o isolamento social, batendo de frente com a OMS e com as pesquisas científicas. Aí eu queria saber como essa atuação dela bateu para vocês, né, que ajudaram ela a se formar. E você abalou a relação de vocês? Vocês chegaram a, sei lá, caçar o diploma dela, né, que vocês têm um diploma online que pode ser caçado. Vocês chegaram a tomar alguma dessas atitudes? Nós, enquanto instituição que se pretende, né, que se coloca nesse lugar de apoiar a formação e a qualificação, né, dos nossos alunos, a gente produz uma formação baseada em dados e evidências, a gente, enfim, tenta desenvolver junto dos nossos alunos, da rede de professores, né, uma formação que trate, né, sobre os principais problemas da sociedade brasileira, os principais problemas da política pública brasileira. E aí é muito de cada aluno, né, a forma como ele vai utilizar esse conhecimento, essas competências que a gente está trazendo na formação e como ele vai aplicar no seu dia a dia, né, no seu cotidiano. Então, para nós, é muito difícil fazer com que, ou garantir que determinados comportamentos, né, de qualquer um dos nossos alunos sejam de acordo com uma determinada régua de princípios ou de valores. Eu acho que a gente vai sempre, né, ainda mais num processo seletivo tão amplo como o nosso, foram quase 60 mil inscritos, né, que nós tivemos desde o início do Renova BR, e onde a gente tenta ao máximo acertar no processo seletivo, de que os comportamentos, né, depois que eles passam pela escola, sejam coerentes e consistentes. A partir do momento em que esse aluno se formou, ele é autor, né, e ele é responsável pelos seus atos e pela sua condução, assim como qualquer pessoa que foi diplomada numa instituição de ensino superior, numa pós-graduação. Então, obviamente, quando a gente encontrou, né, essa dinâmica, né, e essa relação dela, né, com a própria atuação da pandemia, eu lamentei, porque, enfim, eu acho uma pena, né, o que aconteceu com o Brasil ao longo dessa pandemia, muita coisa que poderia ter sido evitada, e até curioso que na CPI, né, na CPI da pandemia, do Covid, ela foi instigada, né, ela foi questionada pelo Alessandro Vieira, que também é aluno do Renova, senador, então para mim foi até um momento simbólico, né? Um aluno do Renova, formado pelo Renova, hoje senador da República, fazendo as perguntas para uma ex-aluna do Renova, sua colega de turma, e trazendo os questionamentos, enfim, em relação à própria condução dentro da pandemia. Então, para mim, isso é parte do nosso modelo. A gente vai tentar treinar da melhor forma possível a maior quantidade de pessoas possíveis, mas o comportamento dessas pessoas depois da formação é algo que a gente não tem, infelizmente, nenhum tipo de controle, da mesma forma que ninguém teria. Então, essa é muito da forma como a gente encara isso. É uma pena, porque, como eu disse, a pandemia teve um custo enorme para a sociedade brasileira, mas, do nosso lado, é muito difícil ter algum tipo de ação, porque, enfim, nosso papel é formar. O comportamento dessas pessoas depois dessa formação é do livre-arbítrio de cada um. Rita? Eduardo, o Renova ele foca na candidatura da pessoa, né? Mas a gente viu nas eleições de 2020 que houve um aumento significativo das candidaturas coletivas e candidaturas compartilhadas, né? Apesar das não serem previstas por lei, essas candidaturas passaram de ter 13 registros em 2016 para 257 em 2020. Segundo os especialistas, né, o crescimento dessas candidaturas nos últimos anos se deve à crise de representatividade da política brasileira, além de ser uma estratégia também para ganhar mais votos e também financiamento, né, pelos partidos. Eu queria saber como que você enxerga, né, esse movimento de grupo e, nesse sentido, em que medida esse modelo de representação valoriza e traduz melhor a diversidade, né, uma vez que várias experiências se consolidam pela pluralidade literal, né, dos seus membros.
em 2020, nós vimos 2 eventos que eu acho que, primeiro, vale a pena a gente abordar com um pouquinho mais de detalhe. Em primeiro lugar, em relação ao volume de alunos matriculados no Renove e aqueles que tomaram a decisão de postular uma candidatura, a gente teve uma quebra muito superior ao grupo de 2018. Então, eu acho que o primeiro sentimento que eu queria trazer é que o caminho para que pessoas que não têm uma trajetória política histórica, que não têm uma base, que não têm um canal hereditário com a política, que, como sabemos hoje, quase metade dos representantes em Brasília tem um caminho hereditário na política, são pessoas que vêm de dinastias políticas aí de muitos anos, alguns até desde o tempo do Império. Então, é muito difícil para um cidadão comum se candidatar. E da mesma forma que um dos caminhos para você conseguir viabilizar uma candidatura é você se agrupar com pessoas que eventualmente pensem parecido, que sejam complementares nas ações e no dia a dia. E aí que eu acho que eu atribuo em parte o crescimento dessas candidaturas coletivas. Porque para quem não tem esse fator hereditário, para quem não tem recursos, para uma mulher, para quem é de baixa renda, para quem é negro, é muito difícil se candidatar. É um exercício absolutamente incerto, você não tem controle nenhum do resultado, custa dinheiro, porque as eleições elas custam dinheiro, você normalmente não tem nenhum apoio partidário ou muito pequeno, e ao mesmo tempo o esforço ele é muito concentrado numa determinada agenda e ele faz com que, se você eventualmente não der certo, a sua candidatura não avance, você passa a ter um cenário real de frustração, de desapontamento, que é muito do que a gente vê e a gente não fala. A gente fala só dos políticos que venceram, mas aqueles que perdem, assim, a gente conseguiu presenciar muito disso, passam por um sofrimento e uma relação com esse processo eleitoral, que, de novo, é muito duro para quem não vem de dinastia, para quem é negro, para quem é pobre, para quem é mulher. O acesso à política no Brasil é dificílimo. Então, acho que todos os caminhos que ajudam a facilitar para que principalmente para esse grupo da população, para que a política seja mais acessível, tem muito valor. Thaís Você não quer Herédia. pegar carona no que ele falou e falar de mulheres e negros? Que depois Olha como ela é falo. generosa, como ela é generosa. Então, eu vou falar sobre isso. Eu já estava aqui com a minha língua coçando, mas era a vez da Thaís Herédia. Mas, já que é assim... Olha só, Edu, a gente vê muito... Na verdade, para a gente falar muito sinceramente, nós somos governados por homens brancos no Brasil. O parlamento é um parlamento de homens brancos. As decisões são decisões de homens brancos. A gente viu agora na CPI da pandemia, agora nesse momento, as mulheres ali tentando, nenhuma delas tinha cadeira ali para estar na CPI, e tentando estar na CPI e falar e participar da CPI. Eu lhe pergunto, o que o Renova poderia fazer também para esse aumento e incremento de diversidade nesse momento? O que ele fez e o que ele poderia fazer mais? Porque isso não vai mudar se não tiver um incentivo real de fora. Patrimonialismo e clientelismo são as palavras do Brasil, da política do Brasil. O que se pode fazer para a gente deixar de ser governado o tempo inteiro por homens brancos? Excelente pergunta, Luciana. Eu acho que eu gosto muito de trazer a reflexão de como é que a gente ataca esse problema na causa, E eu acho que a primeira compreensão é oferecendo para a mulher condições para que ela possa participar da política. A política, historicamente, é um ambiente masculino, com pouca representatividade feminina, apesar de que eu queria só registrar a participação da senadora Simone Tebet na CPI foi digna de menção honrosa absoluta, porque eu acho que ela teve um papel super importante. Eu acho que esse papel dela, inclusive, tem se fortalecido aí nas últimas semanas, então acho que isso é importante a gente pontuar, mas, ainda assim, ele é anedótico, ele não é recorrente, ele é um caso, ele não é uma realidade recorrente. Então, o que eu te diria é o seguinte, a gente tem que, primeiro, fazer um convite honesto para que a mulher participe da política. E hoje todos os convites que a gente vê são na direção inversa, Vem aqui, mulher laranja, vamos acertar
ter o financiamento, e aí eu coloco a mulher dentro de um regime de cotas e ela repassa o recurso para os homens. Tem que fazer um convite honesto. A gente tem que fazer com que a mulher, em primeiro lugar, consiga se enxergar na política. E, para isso, é muito importante que a gente fortaleça os bons exemplos. A senadora Simone Tebet é um bom exemplo, a Tabata Amaral é um bom exemplo, a Marina Elou é um bom exemplo, a Joênia Wapichana é um bom exemplo, dentro de tantos outros. Eu acho que a gente precisa falar muito desses exemplos, porque, no final, o que vai fazer com que a mulher jovem no Brasil queira participar da política é olhar para os exemplos e ela se enxergar nesse lugar. Então, esse é um primeiro ponto que eu acho que é super importante. Segundo, reconhecer que a mulher tem obstáculos muito maiores para participar da política do que o homem, seja pela responsabilidade que muitas vezes ela tem na casa dela, seja, por exemplo, a gente tinha alunas do Renova dentro do período de amamentação, e a gente fez um esforço enorme para que elas não perdessem nenhuma das aulas, para que elas pudessem, de fato, estar na sua plenitude participando. Então, a gente desenvolveu dentro do Renova uma política de ações afirmativas para fazer com que a gente tivesse um contingente cada vez maior de mulheres participando do processo de formação. Então, na nossa turma, em 2018, a primeira turma, a gente teve menos de 15% de mulheres. Na segunda turma, em 2020, esse número mais do que dobrou. E a gente está fazendo um esforço grande agora para 2022, nas turmas que estão sendo formadas agora, para que a gente tenha um número que seja superior aos 30% de aprovados na turma. Dito isso, a decisão de se candidatar ainda é uma decisão muito dura, pelas razões que eu pontuei anteriormente. A entrada na política custa caro, ela representa uma despoupança, uma renúncia da sua vida profissional, uma carga enorme, de energia e de esforço para um processo eleitoral. Então, eu acho que a gente precisa fazer para que esses caminhos sejam, no tempo, menos difíceis. Mas a principal causa que a gente tem que atacar é que a mulher se reconheça nesse lugar, seja pelos exemplos, seja facilitando as condições para que ela se sinta encorajada a participar. E, felizmente, aqui para dizer mais uma coisa de tom positivo, mas sem vocês me acharem que eu sou excessivamente otimista, é que a gente tem visto que o volume de inscrições de mulheres tem crescido muito. Então, a gente já está sentindo isso na ponta, o que é muito bom. Me dê uma palavra de consolo também sobre equidade racial, então? Perfeito. A gente criou um segundo programa que era super importante, principalmente porque, infelizmente, no nosso país, Luciana, como você sabe, tem uma relação alta, uma correlação alta entre raça e condição socioeconômica. Então, a gente criou um programa para que qualquer aluno, independente da sua condição socioeconômica, pudesse cursar o nosso programa, recebendo apoio financeiro para deslocamentos, apoio financeiro para hotéis, apoio financeiro para desenvolvimento, para acesso a material didático, para que, não importa onde você esteja no Brasil, se você está no centro de São Paulo ou você está numa cidade no interior do Amazonas ou no interior do Rio Grande do Sul, você possa participar e ter acesso ao mesmo conteúdo, mesmo material e a mesma formação. E a gente acabou fazendo, através desse processo, fazer com que aproximadamente 20% dos nossos alunos participassem desse programa de concessão de apoio financeiro. Eu gostaria que agora, na turma que a gente está formando, que principalmente um público de negros, mulheres de baixa renda, possam, além do acesso gratuito e o subsídio para transporte, alimentação durante todas as formações, para que eles possam, inclusive, receber um apoio financeiro, para que eles possam sair um pouco daquela pressão econômica do dia a dia e possam se dedicar com maior contundência, e com maior afinco à formação. Mas isso a gente ainda está trabalhando para alcançar o orçamento, e a gente espera conseguir. Aí estamos trabalhando muito duro nisso. E acho que isso ajuda a acelerar representatividade dentro da política brasileira. Vai, Thaís. Meio enigmática, né? Porque eu disse só o ditado, que é o diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Vou falar do caso mais recente, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que assumiu, publicamente ser gay, numa entrevista ao Pedro Bial, e foi muito atacado por
ter sido apoiador de Bolsonaro no segundo turno das eleições de 2018. Olhando para trás, voltando um pouco, a gente teve foto do Lula cumprimentando o Maluf, o próprio Bolsonaro junto com o Fernando Collor. O Fernando Henrique, à época, com a sua ligação ao PFL, que representava enfim, representava a Arena, representava os filhotes da ditadura. E eu queria um pouco te ouvir sobre isso, assim, qual é o aprendizado, né, que a gente precisa ter, se não para compreender a mudança de lado, mas para quem faz a política, como mudar de lado, como é o caso do Eduardo Leite recente, sem manchar a sua própria história? Primeiro, eu queria parabenizar o governador Eduardo Leite pela postura e por ter vindo a público e tratado dessa questão íntima, mas que, dado que ele é uma pessoa pública, é uma questão relevante e eu gostei, eu achei que a forma como ele construiu isso foi muito importante. Thaís, na política, o que a gente aprendeu é que você não escolhe interlocutor, né? Principalmente quando você chega, por exemplo, você é um deputado eleito, você é um em 513, você vai ter 512 pares, né? Além de você, com quem você vai ter que lidar, vai ter que negociar, vai ter que convencer, né? E uma questão importante é que a gente compreenda que negociar, discutir, não é a mesma coisa de ser um aliado, né? E as pessoas, infelizmente, confundem isso, né? Para você ter efetividade como parlamentar e ajudar a produzir as mudanças necessárias, você vai ter que falar com todo mundo. E falar com todo mundo não é um problema. O problema é você estabelecer relações não republicanas com todo mundo, né? Eu acho que essa é uma questão super importante, que é fundamental que a gente consiga separá-las, porque muitas vezes a gente vê que o simples fato de você falar com alguém que é supostamente de um grupo político distinto do seu, parece que você está cometendo uma traição, quando na verdade tem muito pouco disso, porque sozinho você não consegue fazer nada na política, você vai precisar construir consenso, vai precisar de apoio para fazer com que as suas pautas evoluam. Então isso é uma das coisas importantes que a gente tenta ensinar no Renova, que é saber dialogar, saber construir, o que não significa aderir aos mesmos princípios e valores do outro, a estabelecer relações não republicanas com as outras pessoas. Deixa eu só fazer um adendo aqui sobre a conveniência. Acho que tem muito dessa percepção dos eleitores de que agiu por conveniência, era o mais conveniente, mas não era exatamente o mais ético e o mais dentro dos padrões morais. Thaís, eu acho que é uma coisa que a gente aborda muito, né? E eu acho que todos os políticos, quando eles entram na arena, né, principalmente a arena eleitoral, eles estão muito focados em vencer, né? E aí tem muitos deles que estão dispostos a vencer acima de qualquer coisa. E esse é, na verdade, o maior problema, porque para você conseguir chegar nesse lugar, você faz alianças que, em muitos momentos, você teria, em condições normais, você não faria. E eu acho que esse é o tipo de relação, esse é o tipo de comportamento que a gente deveria não valorizar, porque no final do dia, o que é mais importante, né, se você vai para um processo eleitoral, é perder de pé, por mais duro que seja, né? E é importante, o político que se candidata e perde, ele é relegado a um ostracismo quase que absoluto, né? Mas as pessoas têm que estar preparadas para isso, dado que a vida, né, não é uma corrida de 100 metros, a vida é uma maratona. E se você entender que muitas vezes você vai ganhar, mas outras vezes você vai perder, mas ao mesmo tempo você não vai abrir mão dos princípios e valores, né, que te colocaram naquele lugar, eu acho que no final essa decisão é mais inteligente do que fazer todos os tipos de aliança para se manter no poder pelo poder. Lia Bock. Eduardo, eu queria pegar daí. Numa entrevista para a revista Veja, em março, você usou as palavras desapontado e frustrado para se referir ao governo Bolsonaro, né? Candidato que você assumiu que você apoiou no segundo turno, pelo menos das eleições de 2018. Será que não cabe aqui ainda a palavra arrependimento? E como um democrata, um cidadão que luta por uma política justa, limpa, né? Como que você se sente tendo ajudado a eleger um candidato que hoje flerta com pautas antidemocráticas, né? Você se sente um pouco enganado? Eu me sinto muito enganado e, obviamente, eu estou arrependido, já disse isso, inclusive, publicamente. Então,
nesse contexto, eu acho que é uma realidade que a gente tem que conviver, né? No final, acho que todo brasileiro já votou mal, né? E naquela realidade, em 2018, a gente estava, né, defrontado com duas propostas muito ruins, né? Uma que a gente já conhecia, que tinha levado o país à bancarrota, né? Além da bancarrota moral, e uma outra que era uma proposta menos conhecida e que, acho que, assim como muitos brasileiros, eu acabei fazendo uma opção por algo que eu achava que era novo e que no final se mostrou uma proposta envelhecida, né, de algo que não tem nada de novidade. Então, claramente desapontado. Itavu. Eduardo, em entrevista ao Manhattan Connection, você disse que o Brasil é um país que tem como história jogar muitos dos problemas para frente e não enfrentar as suas questões mais profundas, né? A gente tem muita dificuldade mesmo de olhar para o futuro, de planejar, mas a gente também tem muita dificuldade de olhar para o nosso passado, né, e aprender com os nossos erros. A gente tem a memória curta. Eu queria que você falasse um pouco sobre esses erros recorrentes que a gente tem, que a gente vê na política, e como eles impactam na nossa gestão pública e como que a gente pode fazer para melhorar no futuro e aprender com esses erros do passado. Eu acho que assim, as questões do Brasil têm questões consagradas que ele precisa atacar e que ele está se recusando a aprofundar e debater, inclusive acentuadas por esse próprio governo, que é a causa raiz do nosso problema de desigualdade, de déficit de competências, de falta de produtividade, de desemprego, né? A gente vive um paradoxo, milhões de desempregados com vagas de emprego abertas, porque as pessoas não estão qualificadas para ocupar esses espaços. Então, assim, o Brasil é um país que não tem uma política de futuro, né? E às vezes essa questão de política de futuro ela fica sendo debatida, né? E ela nunca é aprofundada. Não tem país no mundo que evoluiu sem investir maciçamente na educação básica, na formação humana, na qualificação para o mercado de trabalho. E muitas vezes eu vejo que a gente fica preso num debate ideológico pouco pragmático e que não está levando não está levando o país a um lugar diferente. Acho que também tem uma questão, né, historicamente, a gente fica muito na expectativa de que o governo vá resolver nossos problemas, né? E, infelizmente, como cidadão, toda vez que eu fiquei esperando que o governo resolvesse um problema, né, eu acho que não toda vez, mas na grande maioria das vezes eu fiquei muito frustrado e pela não resolução de problemas. Eu acho que isso também cria, ao mesmo tempo, uma oportunidade, né, para quem quer atacar problemas. O Brasil é um parque de diversões de problemas, tem milhares de coisas para serem feitas e, ao mesmo tempo, gente disposta a empreender, gente disposta a tomar risco, gente disposta a fazer diferente. Então, acho que tem aí uma oportunidade clara da gente atacar essas questões que são tão importantes, né? Mas determinados pontos, que são questões essenciais que a gente precisa debater e trabalhar, eu acho que a gente tem feito de menos. E uma delas por exemplo, a questão de governança do país. A gente vive um regime de governo onde o executivo e o legislativo não têm, né, cumplicidade nenhuma em relação ao caminho de país. Você tem o poder judiciário que modera a relação entre os outros poderes. Eu acho que essa governança está fazendo com que a gente normalmente ande, né, numa velocidade muito aquém da velocidade desejada e que o mundo de hoje requer. Então, acho que tem coisas que são importantes, questões consagradas, que eu acho que todo brasileiro compreende e sabe que é importante, que a gente precisa, de fato, atacar frontalmente. Ô, Edu, o Nosso Mundo é um programa que nos traz muitas oportunidades. Dia desse, a gente estava entrevistando aqui um arquiteto e ele contando para a gente como estavam fazendo um plano para uma favela, eu acho que da periferia de São Paulo, não me lembro, e a população estava contra. Quando eles definitivamente resolveram ouvir parte da população, um senhor chegou para ele e falou: o senhor quer dizer, então, que eu trabalhei a vida inteira para comprar o meu carro e agora eu não posso entrar com o meu carro na favela? Achei aquilo incrível. Eu te pergunto, como que vocês fazem para não se distanciar da proposta da população mesmo? Porque estudar, saber o que as pessoas precisam, não necessariamente é sentir a necessidade do povo brasileiro. Como você se aproxima da necessidade do povo brasileiro? Isso não se ensina. Isso as pessoas têm que ter, ou elas têm, ou elas não têm. E aí aproveito para te perguntar, ser candidato é uma opção para você? Eu concordo em gênero, número e grau com a sua pergunta, ou com a sua observação, na verdade.
E por isso que até dentro do programa de formação do Renova, olhando, né, para esse próximo ciclo eleitoral, 2022, e para os próximos ciclos eleitorais, a gente resolveu antecipar a formação, grande parte dela para o ano de 2021, para fazer com que no ano de 2022 as pessoas passem, né, os alunos do Renova que desejam se candidatar, passem o primeiro semestre do ano que vem na rua, falando com as pessoas, entendendo quais são as questões reais, quais são os problemas de verdade. Porque senão você sequer tem legitimidade para ser um representante. Você precisa entender de fato qual é a realidade, né? Como é que aquela população, né, ou a sociedade brasileira, né, vive de fato, quais são os anseios, quais são as necessidades. Então isso é super importante dentro do que a gente acha que é a visão da liderança pública, da pessoa que quer de fato ser um representante e ter a capacidade de mobilizar, né, a população, seus pares, ela tem que compreender quais são os problemas reais. Então isso é super presente e a gente acha que isso é absolutamente fundamental. Com relação ao segundo ponto, não é um projeto meu atual, não é algo que eu penso, eu estou tentando ajudar o Brasil nesse lugar, que é de qualificação de lideranças e tentando, né, ser um promotor desse processo, junto com milhares de outras pessoas, porque no final o Renova não é sobre o Eduardo, não é sobre a instituição, é sobre os brasileiros de bem que querem entrar na política. E a gente existe para eles, porque se essas pessoas, quando desejam entrar na política para participar e para transformar a forma como se faz política no Brasil, não se sentirem minimamente acompanhadas, não se sentirem, né, minimamente incentivadas, o que vai acontecer é que elas vão desistir. E o impacto dessas desistências, ele corrói a estrutura do país, ele faz com que o nosso futuro fique cada vez mais distante. Eduardo Mufarrege, muito obrigada por essa entrevista aqui ao CNN Nosso Mundo. Eu que agradeço, foi um prazer falar com vocês. Obrigada. E o nosso programa com o empreendedor e fundador do Renova BR, Eduardo Mufarrege, está disponível na íntegra no site cnnbrasil.com.br e também no nosso canal no YouTube. Time, mais uma vez, muito obrigada. CNN é o maior do mundo, líder em independência.